Olá, bem-vindos a mais um episódio do Innova Talks, um projeto conjunto entre o Grupo Bindia 9 e a Nova SBE. Hoje vamos falar sobre liderança e temos connosco um elenco de luxo. Aqui ao meu lado, o Miguel Pinicunha, professor da Universidade Nova de Lisboa. Catarina Horta, diretora de Capital Humano do Novo Banco. Lourenço Cumbre, diretor da Michael Page Banking. E Etienne Urete, diretor-geral da Natixis Portugal. Sejam muito bem-vindos. Eu começo aqui com o professor para me dar algum enquadramento sobre o que efetivamente mudou na liderança na pós-pandemia. Eu julgo que o que mudou na mudança pós-pandemia teve sobretudo a ver com a capacidade de começarmos a usar a tecnologia para tirar partido de algumas funcionalidades que até já existiam, nomeadamente o trabalho remoto, o teletrabalho, mas que não eram tão usadas porque havia algum receio, alguma resistência. E eu creio que a pandemia veio obrigar a adotar essas possibilidades, ou seja, um processo que noutras condições teria se calhar demorado muito mais, assim acabou por ser muito acelerado e compactado e, portanto, neste momento eu creio que aqui os meus colegas de painel concordarão que uma grande mudança foi, sobretudo, esta necessidade de adotar formas diferentes de trabalho, mais flexíveis, mais remotas. Exatamente. Catarina, como é que vocês viveram esse momento no Novo Banco? Olha, por um lado foi mau, naturalmente, acho que ninguém pode dizer que a pandemia foi boa, por outro, mesmo as más situações trazem-nos coisas boas. E acho que todas as organizações andavam a pagar a consultores para fazermos aquilo que na pandemia, numa semana, conseguimos fazer nessa semana, que foi utilizar ferramentas colaborativas, que era utilizar ferramentas à distância, para de repente comunicarmos e podermos estar em teletrabalho. Nós tínhamos na altura um indicador que era aumentar a nossa frequência de teletrabalho e que estava nos míseros 2%. E rapidamente passou para, enfim, quase 60%, e fê-lo por necessidade. Portanto, de facto, a necessidade promove a inovação e, neste caso, promoveu nas partes colaborativas e promoveu também na gestão das equipas à distância. Senhor. Lourenço, a Michael Page também teve esse processo de turnaround. Pelo caminho, o que é que se perdeu, o que é que não se perdeu? Ganhou-se, de facto, uma maior digitalização, mas alguma coisa ficou pelo caminho, ou não? Eu acho que qualquer empresa, qualquer organização passou por um processo de se acomodar e pôr-se no mercado de forma até competitiva, não é? Portanto, houve uma interiorização daquilo que eram os processos, flexibilização, digitalização, e ao mesmo tempo conseguir fazer com que os nossos clientes, porque fazer vender uma ideia que depois não era comprada, tínhamos que conseguir também fazer essa adaptação. E até porque somos uma empresa como qualquer outra, prestador de serviços, em que teríamos que com certeza conseguir reter o talento, motivar o talento, criar uma cultura e desenvolver essa cultura. Provavelmente a partir de agora vamos ter outros desafios, ou temos tido outros desafios, que é o processo da aculturação, etc. Mas obviamente, que a Michael Page também teve que saber adaptar àquilo que é o mercado, é exigir do próprio mercado. Etienne, a liderança faz parte do vosso ADN. A liderança faz parte da Natixis, é uma coisa E a essencial. digitalização também. E a digitalização também. Somos um banco, os bancos agora são todos digitais. Estamos a falar de coisas digitais. E, aliás, queria dizer que a mudança aconteceu um pouco antes da pandemia, da minha perspectiva. Eu acho que desde os anos 2014, 2015, houve realmente com as fintech, com o Big Data. Na altura chamávamos isso Big Data, que já parece antigo, mas Big Data é há só 10 anos que começou, mais ou menos, 2014, 2015, e nos anos 2016, 2017 estávamos a fazer imensos projetos de Big Data. Então, da minha opinião, a mudança nos bancos e nos bancos de investimentos aconteceu um pouco antes da pandemia, mas a pandemia foi uma oportunidade fantástica para realmente perceber o que é de trabalhar num network com os americanos, com os asiáticos, com os europeus e de estar no final, não precisamos de estar no mesmo escritório para fazer muitas coisas. Aliás, queria dizer que durante a pandemia eu contratei mais de 500 pessoas online, on remote, durante a pandemia, aqui em Portugal, e funcionou. É um acelerador. Como é que consegue manter a cultura da empresa à distância? Isso é uma coisa fundamental. Nós, no nosso modelo de working from home or working at the office,
a Natixis em Portugal, nós o que estamos a exigir do nosso empregado é, uma vez por semana, pelo menos, toda a equipa juntas tem que ser no escritório. Então, eu sou um manager de uma equipa de 10, de 12 pessoas. O que nós temos feito é que todas as semanas, essa equipa toda, então não é questão, não, mas este dia eu tenho piscina, ou a não sei o que eu tenho que ver a vozinha. Não, não pode ser. Este dia, toda a gente tem de estar no escritório, pelo menos uma vez por semana. Há uma disciplina. Há uma disciplina. E essa decisão de se é segunda-feira, terça-feira, é a decisão do manager com a sua equipa. E para mim isso é essencial, então, de guardar aquela. Porque se eu estou no escritório na segunda e o meu colega está na terça, no final eu posso estar em casa, ele estar em casa também, não encontramos aquela ligação, aquela emoção de estar conjuntos, aquela capacidade de perceber que as coisas que achamos que estão todas bem, que talvez não são tão bem. E só quando temos aquele contacto, estar conjuntos físico, numa sala mesmo, e trabalhar físico, físico, que temos mesmo aquela capacidade toda. Então, isso é uma exigências que nós temos e que eu acho funciona bastante bem. Funciona para vocês também, Catarina? Como é que... Há um ano, nós começámos uma política de flexibilidade que prevê que isto seja revisto à célula. O que é que eu quero dizer com isto, com revisto à célula? Cada equipa tem a definição de como é que as pessoas estão em home office ou trabalham no escritório. Portanto, a equipa decide se está semanas alternadas, se está 2 dias no escritório e 3 em casa, o contrário, só um dia. Portanto, decide qual é o seu acordo de equipa. Estabelece um acordo durante 6 meses ou durante 1 ano e é responsável por gerir essa flexibilidade. E depois, cada departamento, portanto, nós organizamos equipas e depois em departamento, o departamento vai gerindo essa sua totalidade, tendo coreografias, ou seja, reuniões departamentais, 1, 2, 3 vezes por ano, algumas mais lúdicas, outras mais formais, mas o nosso ponto é a flexibilidade na equipa e até agora tem funcionado bem. Nós temos tido cerca de 60% das pessoas no escritório, o que até é melhor do que outras empresas que têm uma política mais restritiva. Nós não controlamos demasiado isto, achamos que as pessoas devem ser tratadas como adultas e temos-lo feito e tem sido um bom resultado. Tem corrido bem. Michael Peixe, como é que funciona? Michael Page, nós temos uma política de 60-40, 40-60, portanto 40% do tempo por semana, 2 dias obrigatórios, estarmos no escritório exatamente para podermos partilhar cultura, processos, ideias, cross-selling e vivenciar, conhecer as pessoas. Tem sido um challenge, tem sido um desafio. Nós promovemos constantemente muitas dinâmicas de equipas, procuramos constantemente perguntar aos nossos clientes, perceber o que é que eles estão a fazer, que políticas é que eles estão a adotar, para trazermos ideias para dentro de casa e podermos incutir isso nos colaboradores. Há um processo de flexibilidade, produtividade, que eu acho que estamos todos a tentar encontrar esse ponto de equilíbrio. Flexibilidade / produtividade, eu acho um ponto importante. Professor, nós temos aqui uma área financeira. É diferente de ser um líder numa área financeira? Eu digo isto porque ninguém gosta muito do Ministro das Finanças, não é? Não é a pessoa mais popular do mundo. Pode não gostar, mas precisamos dele, não é? Portanto, não... Eu creio que as organizações precisam de diferentes competências e o controle é uma delas, não é? Nós estamos a falar de flexibilidade e, obviamente, é importante ter flexibilidade, nomeadamente em termos do regime de trabalho, mas há dimensões da vida organizacional que convém não ser demasiado flexível e o rigor na gestão, a gestão do risco, acho que é fundamental. E, portanto, nesse aspecto, acho que é importante compreender a natureza da organização. Falámos do setor bancário. Sim. O setor bancário pode ser muito ágil, nomeadamente nestas novas organizações fintech. Há outras que têm histórias diferentes e maturidades diferentes. E, portanto, cada organização tem de encontrar a sua solução. O diretor financeiro é um dos lugares mais importantes numa organização, mas também imagino que não seja o lugar para quem quer ser mais popular na organização. É mais para garantir que a organização funciona. Eu costumo usar, só para acabar, eu costumo usar uma descrição de liderança que é apresentada por um dos meus heróis intelectuais, um professor de Stanford já falecido, chamado James March, que um dia disse que um bom líder é uma mistura de poeta e canalizador. E o diretor financeiro, imagino que seja um bocadinho um canalizador. Frase tão inspiracional. Porque poesia a mais também não vai resultar, não é? Portanto, convém que tenhamos estes equilíbrios, não é? Portanto, penso que estes equilíbrios são o que torna está a organização importante. Aliás, era o que nós víamos, a flexibilidade é importante. Mas também com algumas regras, não é? Catarina,
Como é que caracterizaria um líder? Nós cada vez mais investimos na parte humana do líder, ou seja, acho que o novo banco é caracterizado por ser muito orientado para resultados e por ter líderes muito orientados para resultados. Eu acho que isto explica o turnaround, explica que nós tínhamos ultrapassado a crise que tivemos, mas sentimos que estamos a criar uma nova cultura no banco e que é muito importante. Havia uma anterior no antigo banco, houve uma cultura de sobrevivência também muito importante e estamos a criar uma nova cultura e com isso temos que sublinhar novas qualidades dos líderes neste momento. E é a componente humana. Eu utilizo uma outra que vem do Napoleão e como ele descrevia a mãe de um grande líder é uma coisa importante, ele dizia que a minha mãe geriu os filhos com mão de aço, com uma luva de veludo. Eu acho que se nós já temos a mão de aço, porque temos a orientação para resultados, precisamos da luva de veludo, que é a maneira como os nossos líderes lidam com as pessoas e como têm o fator de pessoas na sua orientação. Portanto, estamos muito a trabalhar o fator da liderança nessa componente. Acho que a nova geração não nos dá tréguas e garantidamente não dá mesmo, ou seja, quer muito feedback, quer muita presença, quer saber porque é que o propósito, quer saber porque é que as coisas são feitas desta maneira ou não. É muito, muito implacável se o líder não conhece novas tecnologias, portanto a technical savvy é uma competência muito importante e eu acho que é bom haver esta... Eu era incapaz, quando eu era, o que hoje é uma geração Z, questionar o meu líder desta maneira, hoje eles questionam. Eu acho que isso é bom porque nos vai trazer líderes mais competentes e melhores. Sim. Etienne, o que é a liderança para si? Há muitos aspectos na liderança, mas para mim uma característica muito importante num líder, talvez a mais importante, é a sua capacidade de aprender e de continuar a aprender. O mundo está a mudar com uma velocidade incrível. O que é que estou a fazer? Eu comecei nos anos 90, no início dos anos 90, e não havia internet na altura. Eu lembro os meus primeiros relatórios eram com floppy disk, estávamos a partilhar isso, e pronto, era um mundo daquela altura. O digital mudou e continua a mudar de uma maneira intensa. Estava a ter uma conversa com o Rui Coutinho ao almoço hoje aqui na Nova sobre a blockchain e há tantas coisas que estão a acontecer. A blockchain, o AI, o Generative AI que surgiu no fim do ano 2022, é uma coisa que a maior parte das instituições onde que nós estamos não tinha visto chegar, que chegou, que agora está progressivamente a se implementar nas nossas organizações, com todo o challenge que isso genera. Vai haver muitas mudanças dos nossos trabalhos, do trabalho do líder, do trabalho dos nossos colaboradores, e é uma obrigação nossa de mesmo acompanhar aquelas mudanças, de ter a cabeça bastante aberta para realmente ser capaz de assimilar essas coisas novas, de embracear, não sei se se diz em português, mas é mesmo isso, é fundamental. E para mim, quando eu estou a escolher um líder, um team manager na minha organização, eu acho que a coisa eu estou mais atentiva é mesmo a sua capacidade de aprender. A sua capacidade de ser aberto e de aprender. Aprender mesmo aos 55. Ou seja, estarmos em constante formação, não é? É isso, Lourenço? Constante formação. Inteligência emocional, transparência, capacidade de gestão de conflitos, alguém que consiga liderar pessoas, eu acho que são pontos cruciais para a liderança da ODI hoje. Inteligência emocional, por aquilo que é a relação com as pessoas, a forma como aborda os temas, a própria forma como resolve os problemas. A gestão de conflitos é fundamental ao dia de hoje. Eu acho que dentro das empresas, que ao dia de hoje são cada vez mais digitais, onde as pessoas não estão só ali para poder rapidamente resolver, falar, abordar, tratar, temos que conseguir saber gerir muito bem esses conflitos que vêm de diversas fontes e de diferentes pontos. E, portanto, o líder de hoje não era o líder daqui a... Como é que se resolve um conflito se não estamos presentes fisicamente, não é? Isso é um aprender a fazer challenge, isso, aprender não é? a fazer isso, mais do que gerir isso, porque é fácil, porque temos um Teams. Marcamos um Zoom. Marcamos um Zoom, mais do que isso, é saber como fazer isso. É completamente diferente. E a gestão de equipas. Eu acho que um líder que não sabe gerir equipas dificilmente vai conseguir fazer crescer o seu negócio.
Senhora. Catarina, gestão de conflitos é complicado nos dias de hoje? Como é que vocês... Há coisas que eu acho que não mudaram ao longo da vida. Pois. Olha, se nós estivermos a ler A Arte do Amor, do Ovídio, aquilo é muito parecido, só que não são nas quadrigas, se calhar são noutro tipo de circunstâncias. E os gestão de conflitos também não é? Ou seja, não há muita evolução no comportamento humano naquilo que é o mais âmago. E aí, estas ferramentas digitais não nos ajudam por aí além. Portanto, há competências que continuamos a ser nós humanos os melhores a fazer. E há pessoas que são melhores nisso do que outros, treinaram mais, tiveram aquilo que o Malcolm Gladwell dizia, que são as 10 mil horas de treino. Portanto, pessoas que fizeram mais, estiveram mais expostas a ambientes em que isso era necessário e que saíram bem, são mais competentes, ou tendem a ser mais competentes nisso do que outras. E como é que se percebe que há líderes com essa capacidade, Etienne? De gestão dos conflitos? Sim. Essa capacidade? Como que se percebe? Como que podemos detectar aquela qualidade? É uma questão difícil. Como é que vocês contratam assessments, mais business cases, assessments, business cases, tentar provocar situações recorrentes dentro das organizações, exemplos práticos, descritivos, exemplos muito realistas, criar situações de desconforto ao candidato. E ver como é que reagem a isso? Humildade, da minha opinião, é humildade. É tentar... O problema nas nossas organizações é o ego, como sempre. O ego é a fonte dos conflitos todos. Problema, é a fonte de todos os conflitos. É o ego individual, é o ego da pessoa. Então, é como que as pessoas conseguem gerir o seu próprio ego? Humildade. Professor, isso ensina-se? Gerir egos aqui na Nova? Ensina-se. Eu gosto da ideia do Etienne que o ego é importante. Aliás, é melhor que nós imaginemos a nossa organização como um ecossistema de trabalho do que como um ecossistema. E acho que às vezes o problema é esse. Temos ali um ecossistema em que as diferentes espécies não coabitam. Ensina-se. Acho que a maior parte do que importa ensina-se, nomeadamente a humildade. Obviamente há pessoas mais humildes do que outras, sim, disposicionalmente. Mas há culturas que estimulam a humildade, não é? E eu posso imaginar meia dúzia de ferramentas cujo objetivo passa por aí. No fundo, não promover muito o brilho individual, portanto, recompensar resultados de equipa, ter líderes que eles próprios dão o exemplo. Mais importante do que qualquer um de nós é a equipa para que trabalhamos. Fazer recrutamento baseado em valores, portanto eu não olho apenas para a competência técnica da pessoa, mas também para aquilo que ela vai mostrando ao longo do processo, não é? Por exemplo, só para ilustrar, há empresas que começam no fundo a avaliar um candidato para posições mais importantes no percurso, por exemplo, entre o aeroporto e a companhia. Portanto, há um motorista que leva a pessoa e pergunta-se ao motorista como é que a pessoa foi, como é que atuou, como é que se comportou durante a viagem, não é? Eu suspeito que qualquer pessoa minimamente inteligente vai tratar muito bem o recrutador, mas se calhar o motorista talvez não, não é? É verdade. Isso é importante, não é? No fundo, ir procurar pessoas que já tenham determinado tipo de valores, o que é muito importante a um nível, sobretudo, mais sénior na organização. Portanto, eu diria que, mesmo não descontando a importância das características individuais, há organizações que cultivam mais humildade do que outras, isso penso que sim. E senhora, para terminar, pedia agora a cada um que dissesse o grande desafio da liderança nos nossos tempos. Qual é o grande desafio neste momento que temos entre mãos? O grande desafio, julgo eu, acho que passa por manter a humanidade, como ouvíamos, manter a humanidade das pessoas e das organizações num tempo em que todos estamos um pouco fascinados pela tecnologia e pela sua potencialidade. E, portanto, como é que conseguimos equilibrar esta ideia de high-tech e high-touch, como se dizia há uns anos atrás? Ok. Catarina? Sinto que é um desafio de liderança de todos, não só dos líderes como dos não líderes, que é gerir a ambiguidade e o excesso de informação. Acho que estamos todos cheios de muita informação, é impossível saber qual dela é verdadeira e não é verdadeira e também o seu excesso. Portanto, conseguir distinguir o que é importante para nós, para nos gerirmos a nós próprios e depois para nos gerirmos como líderes, porventura é o maior desafio dos nossos tempos como líderes, nem que seja de nós próprios. Sim, senhora. Lourenço? Inteligência artificial, ética, aquilo que a Catarina acabou de dizer. Conseguir saber dosear, poder a forma como nós utilizamos essa inteligência artificial, saber eticamente como devemos dar, como devemos tratar, como devemos abordar, porque isto já não é o problema do futuro, isto é o nosso problema. Exatamente.
Etienne. A transformação das nossas equipas, o facto que realmente conseguir essa mudança para o futuro, para o digital que estamos a falar, da minha opinião, estamos a transformar a sociedade de uma maneira altíssima, velocíssima, e temos de conseguir realmente este shift, este mind shift na sociedade globalmente e também nas nossas empresas. E isso para mim é o mais desafiante. É excelente, vou reter todos. Muito obrigada, Miguel, Catarina, Lourenço, Etienne. Muito obrigada e assim terminou mais um episódio do Inovatalk.